Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduarda Nascimento, sou nova aqui na plataforma do YouTube, tá bom? E conto com a ajuda de vocês, né, para estar assistindo meu conteúdo, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já lhe convido a se inscrever, a deixar seu like, a deixar seu comentário, tá bom? Me ajuda muito, gente, pois como eu sou iniciante, o YouTube ele quase não entrega muitos meus vídeos. Então eu preciso muito da ajuda de vocês em relação a like, a se inscrever e a deixar a curtida de vocês, tá bom? Na verdade, o comentário, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um pão, tá bom? Confesso pra vocês que nem toda vez que eu faço dá certo, né? Com essa já é a segunda vez que eu faço e deu certo, graças a Deus. Eu iniciei aí, gente, colocando um ovo, colocando açúcar, colocando fermento, colocando uma pitada de sal, tá bom? Gente, eu não confesso pra vocês que eu não sou muito de estar fazendo as coisas por medida. Eu não consigo fazer as coisas por medida. Toda vez que eu tento fazer na medida certinha, nunca dá certo. Eu faço no olhômetro mesmo e tem dado certo, né? E aí, gente, como vocês estão observando aí, agora eu vou colocar água morna. E vou misturar, ó, como vocês podem observar. Esse pão que eu vou fazer, galera, é um pão recheado, tá bom? Se vocês quiserem, né, um vídeo bem mais detalhadozinho, né, eu posso estar gravando pra vocês, ensinando pra vocês como eu aprendi, tá bom? E é isso, eu vou misturar aí, ó, pra dissolver um pouco do fermento, né? E logo após disso eu vou estar colocando o trigo. Eu fiquei com um pouquinho medo de não dar certo, porque geralmente eu uso o trigo sem fermento, né? Mas esse daí que tinha aqui em casa, ele era com fermento. Mas graças a Deus que no final deu tudo certo. Gente, eu vou colocando o trigo aos poucos, tá? Conforme eu vou vendo que vai havendo necessidade de colocar mais trigo, eu vou colocando, tá bom? Esse pacote ele é 1 quilo, né? A gente usa pra aproximadamente uns 800 gramas, mas é bom colocando aos poucos, porque para não poder perder, né? E botar demais aí ficar muito duro, é muito seco. E colocar pouco e ficar pregando, né? Aí vai colocando aos poucos, mexendo. Eu tô mexendo com a colher, mas vai chegar o momento de eu colocar a mão, que pão não tem jeito, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo, tá bom? Como vocês observaram aí, eu coloquei mais um pouquinho de água, né? Porque esse copo ele equivale a meio pacote desse de trigo, conforme a receita que eu acompanho, né? E aí, como eu fiz bem mais, coloquei bem mais massa, aí eu coloquei mais um pouquinho de água. E aí, como vocês podem observar, eu coloco a mão na massa mesmo, ó. Aí vou colocando, eu vejo que tá pregando e eu vou adicionando mais um pouquinho de trigo. Aí eu coloco um pouco de trigo na mesa, né? Pra não correr o risco de pregar. E, gente, um segredo de um pão bem fofinho é você sovar. É sovar, gente, bastante, até você ver onde você consegue. Eu não gravei todo o tempo que eu sovei, mas acredito que eu sovei de uns 15 a 20 minutos assim, ó, sem parar. Eu já tava suadinho, meu braço cansado, mas eu sovei, né, até a massa ficar bem lisinha mesmo. Ela fica tipo assim, maneira e bem lisinha, né? E aí eu sovei mesmo bastante, gente, bastante.
E, gente, eu coloco a massa sobre a mesa já tá limpinha, tá? Muito antes de eu começar a fazer minhas comidas, minhas coisas, eu sempre limpo a mesa, sempre, independente se eu vou botar o alimento em contato com a mesa ou não. Todos os dias eu limpo essa mesa, né? Inclusive esse dia eu limpei várias vezes. Eu limpo na hora de fazer almoço, limpo na hora de fazer o lanche, né? Aí fui fazer o pão, limpei novamente, tá? Então não se preocupe que tá limpo. E esse negócio que tá na mesa aí, ele é um plástico, tá? E como vocês estão observando aí, eu botei um pouco de trigo na vasilha, né? Após eu sovar. E aí eu coloco a massa já sovada dentro e passo o óleo em cima para a massa não ressecar, tá? E aí eu vou colocar essa vasilha dentro desse saco para poder ele descansar, tá bom? Poder a massa inchar e descansar. Gente, eu deixei essa massa descansando aproximadamente uns 50 minutos a 1 hora, né? Se você puder deixar mais tempo, pode deixar, mas aí eu deixei esse tempo, 50 minutos a 1 hora. Gente, enquanto esse período aí da massa descansando, eu fui preparar o recheio, né? Como vocês observaram aí, já tinha um tanto já ralado, que no caso isso aí que eu vou usar, gente, é mortandela, tá? Mortandela. E já tinha ralada, né? Tinha um pouco com queijo e tinha na outra vasilha só mortandela. Aí eu misturei só numa vasilha só e vou pegar mais um pouco de queijo e ralar, tá? Eu também, gente, coloco um pouquinho de orégano dentro, tá? Se caso você tiver em casa requeijão, fica muito gostoso também você misturar. Como eu não tinha, eu fiz somente assim mesmo e ficou muito bom, tá? O certo também é você comprar queijo ralado, né? Mas quem foi comprar foi meu esposo. Eu esqueci de falar para ele que era para trazer ralado. Mas aí não tem problema, a gente tendo um raladorzinho em casa se resolve. E, gente, venho aqui pedir mais uma vez a vocês, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, gente, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, deixe seu like. Vai me ajudar muito, gente, muito mesmo. Eu sou iniciante, né, aqui no YouTube, como eu já citei para vocês. E quando a gente é iniciante, o YouTube ele não entrega os vídeos da gente 100%, né? Então, eu peço por favor, gente, se vocês gostam do meu vídeo, vocês gostam do meu conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam, que vocês deixem seu like, que vocês deixem seu comentário, nem que seja um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, um oi, né, um emoji, já ajuda muito, gente, muito mesmo. Desde já eu agradeço. E aí, como vocês estão observando, né,
preparei o recheio, tampei e reservei, né? Aí na mesa, gente, eu vou colocar mais um pouquinho de trigo, tá bom? Para poder eu mexer a massa novamente, né? Já deu o tempo da massa descansar, né? O tempo que eu falei para vocês, que eu deixei. Gente, olha o tamanho que essa massa ficou. Olha o tamanho. Se eu tivesse deixado mais tempo, ela teria crescido bem mais. Mas como já estava um pouquinho tarde, eu estava com fome, eu deixei somente esse tempo mesmo. Aí eu tirei, gente, o ar, né, dela. Gente, fica muito macia. Só fazendo para vocês verem. Fica bem levezinha a massa. Aí eu vou sovar mais um pouquinho, né? E vou dar início a abrir, né, a massa para rechear. Para assim formar o pão. Ó, como vocês podem observar aí, eu vou usar uma faca e eu vou cortando, gente, os pedaços, ó. Faço uma bolinha e venho passando o rolo, ó, pra fazer a abertura da massa, ó. Gente, aí eu deixo bem fininha. Quanto mais fininha, melhor é. Porque senão fica aquela massa muito grossa, sem recheio, aí não fica muito legal. Aí quanto mais fininha você deixar, melhor é. Tá bom? Não é fininha, fininha, rasgando, mas é um fino assim, fino. É outra coisa, gente, para quem tem aquelas formas próprias para pão, você pode abrir a massa bem maior, né? Como eu não tenho forma de pão, eu só tenho forma de bolo, eu tive que abrir pequena para poder caber nas formas que eu tinha, né? Que eu tenho, na verdade. E para piorar, entre aspas, né? Uma delas são redondas, mas aí tem aquele velho ditado, quem não tem cachorro caça com gato, né, gente? E aí, como vocês observam, depois de eu abrir a massa, eu venho colocando o recheio bem no meio da massa, ó. Coloco bastante recheio, ó, sem miséria, né? E aí eu pego um lado da massa, ó, e fecho, ó, tampo os buraquinhos em cima aí, né, para o recheio não ficar descendo. E da parte que sobrou, eu venho cortando, ó, em tiras, como vocês estão olhando aí, ó. Pra gente deixar um pão bem mais visível, né? Um pão bem mais bonito. E aí, ó, como é que vão fazendo? Eu venho voltando as tirinhas pra cima da massa que já está fechada. Fica bonito mesmo, gente. É depois que assa. Assim a gente não dá nadinha. Mas depois que assa, dá todo um charme essas tirinhas em cima do pão. Gente, e eu vou untar a forma. Eu coloco um pouquinho de óleo, né? E com a ajuda de um papel toalha eu espalho. E logo após eu coloco um pouquinho de trigo só. Como vocês estão olhando, só um pouquinho mesmo. Pra não ficar aquela massa crua no fundo do pão, né? Eu boto só um pouquinho mesmo. Só pra não ficar só o óleo. E aí eu venho colocando o pão dentro, ó. Esse primeiro pão que eu fiz aí, como eu deixei ele muito comprido, nessa forma aí redonda, não iria caber ele. Então eu untei logo também a quadrada para poder colocar ele. E, gente, mais uma vez eu venho aqui pedindo, se você está assistindo até aqui, já peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe o like, né, que você deixe seu comentário aí, tá bom? Pode parecer chato, gente, eu tá pedindo isso, mas só quem é iniciante, né, vai me entender.
E desde já, gente, eu agradeço muito. E, gente, eu venho fazendo esse processo em toda a massa, viu? Vou cortando os pedacinhos, vou enrolando e vou abrindo, igual vocês viram primeiro. Após eu fazer esse primeiro processo, gente, eu vou colocar a forma dentro do plástico novamente para poder deixar inchar novamente. Gente, enquanto mais deixa a massa descansar, mais fofinha ela fica. É igualmente o processo de sovar. Quanto mais você sovar, mais leve fica, né? Enquanto mais você deixa ela descansar, mais fofinha a massa fica, né? E aí, enquanto eu vou preparando os outros, eu coloco essa daí para descansar novamente. E vou fazer o mesmo processo no restante da massa.
Aí eu peguei esse celular aí, gente, porque eu queria fazer um dos pães em cima trançado, né? Uma trança. Só que as formas que eu tinha não ia dar pra fazer, porque tem que fazer a massa bem maior, né? Pra poder dar certo. E aí eu acabei fazendo mesmo tudo igual. Aí, gente, sobrou esse restinho de massa aí. Como nessas duas formas não cabia mais, eu peguei, eu não coloquei recheio nela, né? Eu fiz esse processo aí que vocês viram, enrolei bem enroladinha e coloquei ela numa forma bem pequenininha. Eu não sei, eu acho que eu pensei que tava gravando e não gravou, né? Mas eu peguei uma forma daquelas formas de bolo bem pequenininha, tipo aquelas formas de pudim, e coloquei ele para não estragar a massa, né? E aí, gente, logo após a massa descansar, né, como vocês podem ver, inchou bastante, ó, né, inchou bem muito mesmo, chega colou. Aí, gente, eu vou quebrar um ovo, né, misturar a gema da clara bem misturadinha e vou passar, gente, em cima dos pães, como vocês vão ver agora nesse exato momento, né, que é para não deixar o pão branco, gente, o pão fica bem douradinho. Olha lá, gente, a forma que eu falei pra vocês, ó. Peguei uma forma de bolo bem miudinha e coloquei aquele restinho lá de pão, né? E é isso, gente. Eu vou fazer isso aí em todos os pães, tá bom? Ah, e gente, eu deixei essas massas aí descansar após elas estarem recheadas. Eu acho que eu deixei de uns 20 a 30 minutos elas descansando, tá bom? Gente, após eu passar esse ovo aí em cima, né? Eu levo diretamente ao forno, tá? Eu deixo no forno, eu acho que vai uns 15 a 20 minutos, né? Estourando 20 minutos. Assa bem rapidinho. Quando a massa tá levinha, assa bem rapidinho, tá bom?
E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E esse foi o resultado do pão, ó, bem assadinho, bem douradinho, né? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Muito obrigado para você que já é inscrito, tá bom? Muito grata, gente. Um beijo para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.